Um dos modelos mais famosos da história japonesa, a lenda que participou do Velozes e Furioso, Nissan Skylline. Mas antes de ver a história desse monstro japonês, deixe o like e se inscreva no canal se você gosta de histórias automotivas, carros super esportivos, tudo relacionado ao mundo automotivo. Você vai adorar o nosso canal, vídeos todos os sábados e shorts quase todos os dias. Lançado em 1957, originalmente o Nissan Skylline era um produto da Prince Motor Company, que foi fundada cerca de 3 anos antes do modelo ser apresentado de forma oficial pela Tama Electric Car Company, fabricante de carros elétricos, que era a dona original do projeto. A Prince Motor Company fazia parte de uma das ramificações da Tachikawa Aircraft Company, que durante a Segunda Guerra Mundial fabricava aviões de combate. O Skylline surgiu em 24 de abril de 1957, mas veio ao mercado com o nome Prince Skylline. O Prince Skylline vinha com motor 1.5 litros com 60 cavalos de potência, que também era encontrado no Subaru 1500. O Prince utilizava suspensão traseira do tipo de Dion e era capaz de alcançar a máxima de 140 km por hora, para modelo que pesava 1.300 kg. Esses números eram interessantes na época. De início o Nissan Skylline Ops, Prince Skylline vinha nas configurações sedã de 4 portas e perua de 4 portas. O Prince Skylline também ganhou uma variante picape e uma van de entrega. Em 1959, a linha Skylline ganha novidades no motor, agora chegava aos 79 cavalos. Em 1960 a linha Skylline ganha uma versão topo de linha chamada Deluxe, que traz uma atualização de estilo profunda, com nova carroceria e uma variante conversível. No ano seguinte o Prince Skylline ganha um novo motor com 90 cavalos e pequenas melhorias interior. Nessa geração, que durou até 1963, o modelo que teve destaque foi o Skylline Sport, mais configurações coupé e conversível e que mais tarde deu origem ao mítico GT-R. Nissan Skylline 1963 a 1968, a segunda geração do Nissan Skylline foi apresentada em setembro de 1963, e trazia uma nova carroceria com desenhos mais retilíneos como ditava a moda dos anos 60, e também faróis duplos redondos emoldurados por uma enorme grade dianteira totalmente cromada. Os espelhos retro ficavam bem afastados das portas dianteiras e as laterais contavam com frisos cromados na versão mais cara Deluxe. Na traseira agora existia 2 lanternas redondas e de tamanho médio, com placa ao centro. No quesito motorização, o Prince Skylline usava motores que poderiam vir com 106 cavalos ou 127 cavalos, com direito a 3 carburadores Weber 40, diferencial autobloqueante e câmbio de 5 velocidades que poderia vir acoplado no assoalho do carro ou na coluna de direção. Antes de mudar de geração, a Prince fundiu-se com a Nissan e juntas continuaram a produzir o Skylline agora com o nome Nissan Prince Skylline. Mas com o passar do tempo a nomenclatura passou a ser apenas Nissan Skylline e o nome Prince passou a ser apenas para designar o nome das concessionárias japonesas da Nissan e Datsun. A terceira geração do Nissan Skylline ainda era produzido pela Prince, mas era vendida como Nissan e com os emblemas da mesma. A terceira geração foi apresentado em julho de 1968 e contava com visual mais moderno se comparado com o anterior. As linhas retilíneas estavam lá, só que com menos cromados e frisos. Na dianteira, novos faróis duplos eram emoldurados por uma grade menor e sem tantos cromados como na geração anterior. A linha Nissan Skylline passa a contar novamente com sedã, peru e 2 anos após o lançamento um coupé Ardo. Na motorização destacavam-se os novos motores 1.5 litros e 1.8 litros. Em setembro do mesmo ano, a Nissan apresenta a terceira encarnação da versão esportiva do Nissan Skylline, o 2000 GT-R, que usava um motor 6 cilindros em linha com comando no cabeçote 120 cavalos e 17 kgf de torque. Em fevereiro de 1969 a Nissan apresenta um novo 2000 GT-R, com um motor novo cabeçote 4 válvulas por cilindros. Rendia 169 cavalos e 18 kgf de torque bruto. A potência era tamanha, que era feito de comparação com Porsche 911S de 1968. E isso se estendeu pelas gerações à frente.
A quarta geração do Nissan Qashqai foi apresentado em 72 e mantinha as versões sedã, coupé de 2 portas e perua de 4 portas. A quarta geração também era chamada internamente de Projeto C110 e era vendido também sob a marca de baixo custo Datsun. A carroceria da quarta geração era bem bonita, no caso a do coupé, este apostava numa carroceria no estilo Fastaq como pedia, toda a linha ficava mais incorporada e de certa forma mais cheinha a despeito dos modelos norte-americanos. As versões comuns do Nissan Qashqai usavam motores 1.6 e 1.8 litros, já a versão esportiva GTX vinha com um poderoso motor 6 cilindros, 2.0 litros e 130 cavalos de potência. Na versão GTR, a mais cara e potente da gama, o modelo vinha com motor também de 6 cilindros, mais recalibrada para render 160 cavalos. Por conta da crise do petróleo em voga nos anos 1970, a Nissan deixou de produzir as versões mais potentes do Nissan Qashqai por um tempo, e também por conta das normas de emissão de poluentes que estavam entrando em vigor. No quesito design, a quarta geração parecia muito com o americano Dodge. O Qashqai usava faróis duplos na dianteira e grade comprida e bipartida como era visto nos modelos da Dodge, por exemplo. No sedã, as linhas laterais eram limpas e elegantes. Para o coupé, que usava uma carroceria mais Fastaq, o visual lateral era mais pesado, com a janela traseira com recorte pouco comum na linha Nissan e com bastante lataria. Na traseira do coupé Fastaq, era possível ver as lanternas duplas redondas que, eu acho incrivelmente lindas, já estavam se tornando padrão dentro da linha Qashqai. A quinta geração do Nissan Qashqai foi apresentado em agosto de 1977, e seu estilo mudava para acompanhar a entrada na nova década. Saem de cena os faróis duplos redondos e entram no lugar faróis simples e mais retangulares com grade filetada. No caso do coupé, que anteriormente usava uma carroceria Fastaq, agora usava uma carroceria que muito se assemelhava ao Ford Corcel, com desenhos mais tradicionais e janelas de tamanho padrão para modelo de apenas 2 portas. Como ainda estava em baixa modelos com motores mais potentes, a versão do Nissan Qashqai, a versão do Nissan Qashqai GTES, com um motor 2.9 litros turbo de 145 cavalos de potência. No quesito motorista, entram em cena novos motores com 6 litros e 95 cavalos e 1.8 litros de 115 cavalos, para as versões de entrada e intermediário do Nissan Qashqai. No Nissan Qashqai GT, os faróis eram mais retilíneos e tinham dupla parábola e grade mais estreita e com filetes pretos. Na sexta geração do Nissan Qashqai, apresentada em agosto de 1981, o estilo mudava completamente. Sai de cena as carrocerias com volume e linhas representadas dos anos 70 e entram no lugar linhas ratas e sóbrias, condizentes com os anos 80. A moda agora era composta por um sedã de 4 portas, perua, coupé de 2 portas e uma inédita versão Hatchback de 4 portas. Agora os faróis eram mais retangulares, com grade mais estreita, e os retrovisores finalmente iam para as portas dianteiras, e não mais ficavam no capô. Essa versão vinha com motor 1.8 litro com 105 cavalos e injeção eletrônica. As versões 2000 GT e o novo 2800 GT do Nissan Qashqai ganham um motor 2.8 com 6 cilindros e rendia 134 cavalos de potência. Já a versão mais esportiva ainda cobria a lacuna do GTR, usava um motor 2.0 de 4 válvulas por cilindros e tinha duas versões de potência, sendo uma com 150 cavalos e outra com 190 cavalos com adição de turbo. A sexta geração chegava ao fim em 1985, depois de milhas de 4.006. 432 unidades vendidas, e com grandes expectativas para a nova linha que viria a seguir. Nissan Qashqai 1985 a 1989. Sob os cuidados da dupla de designers Shinichiro Sakurai e Naganori Ito, a nova geração foi apresentada no final de 85 e trazia uma evolução de estilo em comparação à sexta geração de 81. Aqui começa o Vinícius da lenda R31. Eu gosto muito desse visual, mesmo ele sendo quadradão, suas linhas gerias estavam ligeiramente maiores e bem mais retilíneas, e de modo mais geral, mais sóbrio e elegante, como mandava o figurino. Nessa sétima geração, a linha Nissan Qashqai perdia a carroceria Hatchback por conta da baixa procura pelo modelo, mas mantinha em linha o sedã e as demais opções como o coupé e perua.
Chamado de R31, a sétima geração do Skilini marcou também a estreia de novas tecnologias como o sistema ZICAS, direção ativa de alta capacidade, que podia esterçar as rodas dianteiras com o objetivo de aumentar a estabilidade em curvas mais fechadas, e não para facilitar em vagas mais apertadas. Com motor 1.8 rendia 100 cavalos e contava com comando duplo no cabeçote. As versões mais potentes vinham como o GTS e o GT Passage vinham com 155 cavalos e 189 cavalos e turbo. Já os modelos mais esportivos ainda da linha Skilini, o GTS-X e o GTR rendiam 190 e 210 cavalos. Você deve achar pouco mais para um carro da década de 80 era muito, e 210 cavalos não e pouco não, aí tinha muita potência até para os dias de hoje. A oitava geração, o R32, veio ao mundo em 1989 e contava com carroceria coupé e sedã e ainda vinha com inédita versão com tração traseira ou integral nas quatro rodas. O estilo não mudava tanto, só ficou mais arredondado seguindo as tendências do início dos anos 90. Na versão mais barata do R32 vinha com motor 1.8 e para as versões intermediárias e topo de linha havia a opção do motor 6 cilindros em linha com 2.0 e 155 cavalos para o GTS e um novo 2.8 de 180 cavalos para o GTS 25. As opções de câmbio seriam o manual para as versões de entrada e nas demais poderiam vir acompanhadas com câmbio automático de 4 velocidades. A versão mais favorita era o GTR, agora voltava com tudo e ganhava um novo apelido, Godzilla. O termo GTR significa Gran Turismo Racer. A lenda R32 GTR obteve muito sucesso nos 1000 km de Mount Panorama, devido ao sucesso do R32, um jornalista australiano apelidou o GTR de Godzilla, que vinha com motor 2.6 V6 e 280 cavalos e 36 kgf de torque. A nona geração do Nissan Skilini foi apresentada no final de 1993 já como linha 1994 e contava com carroceria coupé e sedã. Chamado de R33, a nova geração entrava no meio dos anos 90 com pequenas atualizações de estilo e uma carroceria com poucas diferenças. Mais versões de entrada vinha com motor 2.0 com 130 cavalos, já as versões GTS contavam com motor 2.5 V6 com 190 cavalos ou 255 cavalos com auxiliar do turbo. Na versão mais potente a GTR o motor era recalibrado e rendia 289 cavalos e 38,2 kgf de torque. Para o sedã, a Nissan reservou uma versão preparada pela Nismo, uma AMG nipônica, que tinha 380 cavalos de potência, o que fazia dele um dos sedãs esportivos mais rápidos da sua época. Para muitos o R32 permanecia o melhor Skilini, por sua agilidade e dimensões compactas. A Nissan ouviu os entusiastas ao desenvolver a geração do R34, que chegava com motores de 150,193 e 280 cavalos nas versões GT. A GTR apareceu pouco mais tarde, detendo o recorde para carros de produção no famoso circuito alemão de Nürburgring até ser superado pelo Porsche 911 Turbo da série 996. O R34 que, minha geração favorita, surgiu em 1998, mantém a potência limitada a 280 cavalos, mas preparadores a levam a mais de 1000 cavalos. Por exemplo, a versão junho testado pelo famoso programa de televisão Top Gear debita 1.300 cavalos. O desenho musculoso remete ao R32 e a eletrônica comanda a tração e a direção integrais tornando-o rápido e sedutor. O Skilini GTR e o Honda NSX são dos poucos automóveis nipônicos que conseguiram ascender ao estatuto de objeto de culto. O Skilini GTR R34 ficou marcado na cultura popular pela sua participação nos filmes Mais Velozes e Mais Furiosos e Velozes e Furiosos 4, o qual era pilotado pelo personagem Brian O'Connor, e nos jogos da franquia Need for Speed. Agora vamos para a pior geração do Skilini. Em junho de 2001 a Nissan mostrou ao mundo a nova geração do Nissan Skilini, a 11ª desde a década de 60. E foi um choque, porque o novo carro não tinha nada a ver com seu antecessor, em vez de um 6 em linha, o motor era um V6. Suas formas estavam mais verticais, e a plataforma era compartilhada com o Nissan 350Z, ou seja, pelo menos a tração traseira.
mas a ideia era criar um carro mais luxuoso do que esportivo, tanto que ele só manteve o nome Skilini por exigência do presidente da Nissan, Carlos Ghosn. Contudo, a nomenclatura tradicional foi rompida, a nova geração se chamava V35 em vez R35, como seria o mais lógico. O público, assim como eu, ódio essa geração, que nem era para ser chamada de Skilini, ou ignorando como tuner car e mantendo-se fiéis aos modelos R32, R33 e R34. O que ninguém sabia, porém, era que a Nissan jamais deixaria órfãos os fãs apaixonados por seu mais famoso esportivo, GT-R. Desta forma, em outubro de 2001, foi apresentado no Salão de Tóquio o GT-R Concept. Ao olhar você enxerga características do modelo 350Z, como a dianteira, na época, foi chamada pela imprensa automotiva de vazia, enquanto a traseira foi elogiada por trazer as 4 lindas lanternas redondas, que os GT-R 32, 33, 34 traziam. O interior era todo conceitual, trazendo em vez de mostradores analógicos, 2 telas coloridas, onde deveria ficar o painel de instrumentos. A Nissan não falava muito dos planos para o conceito na época, dizendo apenas que seria o ponto de partida para um novo GT-R no século XXI. Em 2003 a proposta do Nissan GT-R foi aprovada pelos executivos da Nissan, que anunciou que o novo GT-R ficaria em 2007. Ainda aquele ano, inicia-se o desenvolvimento de um novo conceito. A Nissan dizia que aquele era um conceito e já estava bem próximo ao produto final. Após um bom tempo, enfim, um R35. O Godzilla estava de volta. O R35 trazia um motor V6 biturbo de 3,8 litros, capaz de entregar mais de 492 cavalos de potência a 6.400 rotações por minuto. O Godzilla era capaz de chegar a 100 km por hora em 3,2 segundos. O GT-R nunca parou de evoluir. Em 2011, o R35 era atualizado com mudanças que elevaram sua potência para 537 cavalos. Na versão 2014, o GT-R passou a contar com mais de 552 cavalos de potência. O GT-R ganha uma versão Nismo, com capô em fibra de carbono, rodas de alumínio forjado raiz de 20 polegadas, com detalhes em vermelho são exclusivas desta versão, conta também com um aerofólio em fibra de carbono. O GT-R mantém o V6 biturbo de 3,8 litros produzindo mais de 610 cavalos de potência e 66,48 kgf de torque, fazendo um 0 a 100 em 2,5 segundos. O GT-R se consagrou nos games, especialmente nas versões Need for Speed, no cinema, com Velozes e Furiosos, sendo uma dos supercarros japoneses mais almejados. O GT-R ainda ganha mais uma versão mais extrema só Nissan GT-R, o GT-R R50. Criado em 2019 para celebrar os 50 anos de nascimento do primeiro GT-R, foi um modelo com produção limitada com apenas 50 unidades. Além de trazer uma carroceria exclusiva e mais futurista, trazia uma versão mais extrema do GT-R Nismo, capaz de superar 720 cavalos de potência. Mas esse carro eu vou deixar para falar em outro vídeo. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Se você gosta de histórias automotivas e tudo relacionado ao mundo automotivo, você vai adorar o nosso canal vídeos todos os sábados e shorts quase todos os dias.